E por fim, ainda lá na aba de configurações no menu superior, temos o botão Configurações Gerais. Ele nos remete a esta tela. Observe que esta tela nos traz não apenas uma tabela, traz 4 tabelas. As duas primeiras você não precisa se preocupar, pois elas são para uso único do sistema. Observa que elas são opções de faturamento e opções de orçamento. Em opções de faturamento ela me dá apenas 2 opções, sempre vai ser assim, você não vai conseguir mudar. A primeira é o nome da sua empresa e a segunda é direto, que é justamente aquelas opções que eu expliquei no vídeo introdutório, que são os valores que serão faturados pela sua empresa, ele já atribui o nome da sua empresa aqui, e os que serão faturados diretamente entre o cliente e o fornecedor. A segunda tabela remete ao formulário de dados do contrato. Lembra daquele select que existe no topo, com os dados de obra, serviço, produtos e pedido? Pronto, é daqui que aquele select bebe os dados. Então, como eu disse, essas duas tabelas você não precisa se preocupar com elas, pois elas são de uso exclusivo do sistema. As outras duas tabelas, aí sim você vai poder editá-las, elas tratam de, a primeira, unidades de medida que você usará para gerar o seu orçamento, e a segunda trata dos tipos de hora que você utilizará, como por exemplo a hora normal do trabalhador, a hora extra de 50%, a hora extra de 100% e aqui ainda tem cadastrado a hora extra de 75%. Então, como manipular essas tabelas? Observe aqui na tabela de unidades, no topo dela nós temos 4 botões. E os símbolos já são bem conhecidos, né? Então, o primeiro botão, que é esse mais verde, é o botão para inserir uma nova unidade. Como, por exemplo, aqui eu vou inserir metros cúbicos e clicar em concluir. Observe que ele já traz essa unidade, já joga ela numa posição na tabela seguindo a ordem alfabética. Algo que é muito importante deixar claro é que o Excel, o Visual Basic, né, a programação utilizada nesta planilha, ela distingue letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, se eu tentar cadastrar esta unidade novamente, observe que ele vai me informar que já existe uma unidade cadastrada. Porém, se eu mudar essa letra de letra maiúscula para a letra minúscula, ele vai inserir, porque ele vai identificar que se trata de uma informação diferente. Então, muito cuidado com isso, com o uso de letras maiúsculas e minúsculas nesta planilha. O segundo botão, que é essa estrela azul, é o botão de edição de dados. Então, se eu quiser, por exemplo, editar esse registro aqui em litros, para colocar apenas L, que é a sua representação de unidade de medida, não é isso? Eu seleciono litros e clico no botão estrela. Então ele já aparece para mim o nome litros editável. Vou apagar e deixar apenas um L. E clico em editar. O terceiro botão, esse X vermelho, é o botão de exclusão. Então seleciono o registro que eu desejo excluir. Nesse caso vamos excluir o metro cúbico que eu escrevi com M minúsculo. E vamos clicar no botão X. E aí ele pergunta, excluir itens selecionados? Você confirma, então ele exclui o item que a gente optou por excluir. Observe que ele pergunta se você quer excluir os itens selecionados no plural. Logo, ele me dá a liberdade de selecionar alguns ícones, não apenas um por vez, tá? Selecionar alguns e excluir todos de uma única vez. Então, selecionei esses daqui, vou clicar no botão vermelho de exclusão e vou confirmar. Então, observe que ele excluiu todos os itens que eu havia selecionado. O último botão no topo da tabela unidades, é um botão com essa lixeirinha, é o botão de limpar tabela. Então, ao clicar nele, vai perguntar se eu quero limpar a tabela de unidades e se eu confirmar, ele vai apagar todos os registros da minha tabela de unidades. Um ponto muito importante é que se você excluir alguma unidade, isso não afetará nenhum outro registro na minha planilha. Então a exclusão acontece apenas aqui. Se eu já usei esta unidade de medida
na definição de materiais, a unidade que eu escolhi lá vai continuar lá, mesmo que ela tenha sido excluída nessa tabela. Então essa tabela ela não vai afetar as demais tabelas. A tabela ao lado, que é a tabela de tipo de horas, tem as mesmas opções que a tabela de unidades. Você vai observar que tem o maisinho verde, que é o botão para inserir novos dados na tabela, a estrelinha de editar, o X de excluir e o botãozinho da lixeira que é para limpar a tabela. Então, como funciona o registro nesta tabela? Vamos clicar no mais verde, né, nesse ícone de adição. Ele vai abrir esse formulário para a gente. Então, a gente começa a preencher o nome para esse tipo de hora, como, por exemplo, adicional. Vou deixar tudo maiúsculo. Adicional noturno. E um fator de multiplicação. Preste atenção no seguinte, se a gente estiver tratando de hora extra de 50%, por exemplo, isso quer dizer que eu pego o valor da hora do profissional e somo com 50% do valor da hora. Isso quer dizer que é o mesmo que eu pegar a hora do profissional e multiplicar por 1,5. Então, se eu tenho um adicional noturno de 30%, é o mesmo que pegar a hora do profissional e multiplicar por 1,3. Então, em fator de multiplicação, eu vou digitar 1,3. Neste campo, que requer número, apenas número, eu não consigo, se eu tentar aqui, eu não consigo digitar letras. Tá bom? Então, vamos clicar em concluir e observa que ele já inseriu aqui tipo de hora, o nome adicional noturno e o fator de multiplicação 1,3. O segundo botão é o botão de edição. Então, eu seleciono uma célula da linha de registro da hora que eu estou tentando editar. Vamos editar adicional noturno, tá? Vou deixar ele selecionado e clico na estrelinha azul. Ele abre para mim um formulário com os dados já inseridos, esperando edição. Você vai observar mais na frente que os relatórios que nós geramos traz também essas informações de tipo de hora. Porém, o campo onde ele vai nos mostrar o tipo da hora é um campo diminuto, é uma coluna pequena. Então é importante que a gente tente abreviar ao máximo essa nomenclatura do tipo de hora. Então, por exemplo, adicional noturno, eu vou chamar de ADC Note. Para mim já é o suficiente, eu sei que é ADC Note adicional noturno. Então vou clicar em editar e os dados já foram editados para adicional noturno. Essa questão do relatório, vamos ver mais na frente, e vai ficar mais claro esse ponto aqui que eu levantei, tá? E o terceiro botão é o botão de exclusão, que vai te permitir excluir apenas um tipo de hora por vez. Então, eu clico aqui em adicional noturno, clico em excluir, e aí ele pergunta se você deseja excluir este tipo de hora. Observe que ele diz o seguinte, que se você quiser excluir este tipo de hora, ele também vai excluir todos os registros de hora homem e hora máquina que foram associados a este tipo de hora. Mais na frente, quando nós estivermos preenchendo hora homem e hora máquina, você vai ver que ele vai pedir o tipo de hora de cadastro. Se você vai cadastrar aquela hora como hora normal, ou se aquelas horas de trabalho são hora extra, ou se é adicional noturno, enfim. Então, ele vai buscar em hora homem, na tabela hora homem, na tabela hora máquinas, todos os registros associados a essa hora e também vai excluir. Então, clicando aqui em excluir, ele tirou o registro da nossa tabela. E também fez uma busca nas outras tabelas e os excluiu. Você vai observar na planilha que algumas tabelas têm esse campo aqui, ID. Ao longo da planilha, ao longo do treinamento, você vai perceber que algumas tabelas, na verdade todas as tabelas têm esse campo ID aqui, e apenas a tabela de unidades não tem o campo de ID. Esse campo de ID vai nos dizer que essa tabela tem relação com outras tabelas. Então, se eu excluo algum item deles, muito provavelmente ele vai excluir itens de outras tabelas, mas essa planilha sempre vai te dar uma mensagem na tela dizendo que isso vai acontecer, tá? Se uma exclusão interferir nos dados de registro de outras tabelas, essa planilha
vai te dar essa informação na tela e vai pedir a sua confirmação. Em contraposto a isso, nós temos a tabela de unidades que não tem um ID associado a cada registro, um identificador associado a cada registro. Isso significa que se eu excluir algum item dela, nenhuma outra tabela vai ser afetada por isso. E o último ícone aqui desta tabela de tipo de horas é o ícone da lixeira, que vai funcionar parecido com o ícone da lixeira de unidades, e vai lhe mandar uma mensagem aqui dizendo que se você confirmar a operação, você vai limpar toda a tabela de tipo de horas e, consequentemente, também vai limpar toda a tabela de hora homem e hora máquina.